Primeiro plot twist que eu vejo. Você é um cara que começou no mercado financeiro, ajudou a fundar o Banco Pactual. A Plural. A Plural, desculpa. A Pactual Você foi fundado fundado pelo Paulo foi Guedes, comprado. Fernandes, isso. Que, assim, foi em tempos diferentes ou você chegou a ter relação pessoal com o Paulo Guedes? Não, eu tive durante um ano. Eu entrei em 97, agosto de 1997, no Pactual, como estagiário, né? Estava na faculdade. E aí o Paulo Guedes saiu, se não me engano, em 98. Saiu com o André Jakurski para fazer a JGP. J era de Jakurski, G eu acho que era de Guedes e P não sei de qual era o outro. O Jakurski está até hoje lá, né? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. E aí, enfim, mas eu fiquei um ano ali vendo o medo que o Paulo Guedes gerava nas pessoas. Era um cara extremamente bruto com os outros, era um cara... Era um cara muito hostil, assim, sabe? Era um... não era um cara que... Uma liderança inspiradora. De jeito nenhum, assim. Eu não tenho a menor admiração pelo Paulo Guedes. E engraçado, porque apesar de ter uma visão política completamente diferente de quase todo mundo com quem eu trabalhei no mercado financeiro, tem pessoas que ali no ambiente de trabalho, até hoje eu admiro, sabe? A maneira como o cara, inspirava, como ele conseguia reconhecer talentos, como ele conseguia tirar o melhor daqueles que estavam com ele. Então, assim, a gente pode ter uma visão política, né? uma visão de mundo diferente, mas como pessoa, eu admirar e ver ali um lado profissional e humano que, poxa, se combinam de uma maneira incrível. O Paulo Guedes era um cara que nem no lado profissional, nem no lado humano, eu e quase todo mundo ali tinha qualquer admiração. Tem alguém que você admira do lado liberal que debate de forma franca e tem repertório? Por exemplo, um Roberto Campos da vida, que foi um expoente do liberalismo, assim. Porque eu vejo pessoas da esquerda que respeitam o Roberto Campos, assim. Tipo, é possível dialogar e tal. O cara tem a visão neoliberal dele, mas ele discute o país como um todo, né? Caminhos de país. Você sente isso do outro lado em algumas personalidades, não? Não, eu acho que tem pessoas com as quais vale a pena duelar, sabe? Pessoas com as quais vale a pena debater. Para mim, me parece muito claro que existe um lado do espectro ideológico, que é esse lado que defende que existem pessoas que possam acumular muito mais recursos do que outras, né? E tem um argumento dizendo que isso gera produtividade, gera competição, gera velocidade no avanço tecnológico e etc. E tem outras pessoas que defendem, né, que a gente não deve ter essa acumulação de recursos na mão de poucas pessoas, e isso geraria um bem-estar maior, geraria um mundo mais harmônico. E esse debate é válido, porque aí o cara lá que defende, né, defende a desigualdade, eu vou falar assim de propósito, mas tá no teu livro, né? Tá no teu livro, né? Tem um livro chamado Desigualdade, né? Isso. Essas pessoas, elas tentam argumentar falando o seguinte: não, mas olha só, a verdade é que por causa dessa competição, apesar da gente ter desigualdade, hoje uma pessoa mais pobre não vive como vivia na Idade Média. Medievais. Isso é por causa do capitalismo. Eu acho isso um argumento absolutamente falho. E a evolução ela acontece naturalmente pela curiosidade humana, pela nossa capacidade de partir de onde a outra geração nos deixou, né? Somos o único animal que pisa sobre a Terra, que parte de onde a geração que viveu antes parou, né? Todos os outros animais começam do zero. Isso é chamado aprendizado cultural. Você tem um aprendizado individual, que é aquilo que você aprende ao longo da vida, e os animais têm um aprendizado individual, mas nós, humanos, a gente consegue no final da vida, claro, ao longo da vida, passar tudo aquilo para os outros. A gente consegue deixar as coisas escritas, né? A gente consegue deixar as coisas registradas, a gente consegue deixar as máquinas prontas para os outros poderem usar. E com um manualzinho, só a máquina está pronta e o manual para usar é esse. Então o outro consegue partir dali. Então porque se não tivesse privatização no Brasil, de telefone, na minha época tinha que declarar o telefone.
Pô, você acha que a gente ia estar ainda usando o telefone se não tivesse privatização? Não estou falando se foi melhor ou pior, mas eu estou mostrando como esse argumento é falho. A gente hoje está usando o celular também. Sim. Entendeu? É engraçado Não, ia estar usando o ábaco ainda, né? Não, puxa, se não fosse a Revolução se fosse Industrial... capitalismo, a gente ia estar usando papiro ainda. Não é, entendeu? Não tem como você colocar um outro processo histórico diferente daquilo que já ocorreu, né? Mas é bom ponto, mas aí talvez tenha a questão de como se fosse a causa, né, pra gente ter um avanço tecnológico, fosse devido ao capitalismo, e não pela que forma bom que a gente tem desigualdade, por isso a gente evoluiu tanto. Exato, não é? E eu acho isso meio louco, né? Até pra te ser sincero, e obviamente, cara, você acha que eu não admiro as invenções tecnológicas? Você acha que quando a gente lançou agora o telescópio, o Webb, né, cara? Eu não fiquei lá maravilhado com aquilo sendo lançado e aqueles painéis abrindo e a gente conseguindo fotografar galáxias que estão a milhões e milhões de anos-luz com toda aquela nitidez e descobrir os segredos. E é claro que isso me encanta. É claro que me encanta ver um aparelho pequeno como esse que tem mais tecnologia dentro dele do que a gente usou para botar o primeiro homem na Lua. Mas aí tem uma contradição, porque todas essas tecnologias foram desenvolvidas público, né? com verba pública. Exatamente. Mas eu não sou contra a tecnologia. O meu único ponto é o seguinte: poxa, como é que a gente tem que fazer esse avanço acontecer? Será que esse avanço não deveria beneficiar mais gente do que beneficia hoje? Pensa que, cara, sei lá, mais de um século atrás, a gente descobriu ali os segredos da eletricidade. Thomas Edison, Nikola Tesla, Benjamin Franklin, todo mundo descobrindo aquilo lá, e a gente falou, nunca mais vamos ter que usar a nossa força mecânica. A gente não vai mais gastar as pessoas para fazer trabalho e etc. E a gente está falando hoje, mais de um século depois, mais ou menos 2/3 da África subsaariana, abaixo do Saara, não tem acesso à luz, à energia elétrica. E aí você fala, de que adianta a gente andar tão... Vamos descobrir uma cura do câncer, criamos um caos em termos de pobreza, desigualdade, para gerar a competição que vai gerar a cura do câncer. Geramos. 1% tem acesso à cura do câncer. Será que não seria melhor não ter a cura do câncer e todo mundo levar uma vida digna até 70 anos de idade do que todo mundo, entendeu? Então, são essas as discussões que eu acho que A pandemia trouxe essa situação, né? Escancarada na nossa cara, do tipo, ok, tivemos uma vacina produzida em tempo recorde, mas quando você vai ver o destino dessas vacinas num primeiro momento, 75% da quantidade de vacinas que foi produzida... Os países ricos, né? É claro. E você tem que ter uma cobertura vacinal relevante para você imunizar a população global. Então, o que acontecia? Não era efetivo, porque continuava circulando vírus nos países subdesenvolvidos, onde não tinha baixa cobertura vacinal. Mutando, né? Você sabe que eu prefiro discutir com quem é honesto na discussão. Então, por exemplo, às vezes eu pego um cara que defende eu não vou nem dizer defender livre mercado, porque eu vou te fazer... Me aponta um livre mercado. Tu não vai conseguir. Essa história de livre mercado é mó mentira. Não existe. Não existe livre mercado. Isso é a maior mentira do planeta. Não, entendeu? Nem pra aqui, nem pra lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Eles dizem que é pra cá, eles pregam mas que não pra tem. cá. Não existe. Essa história de livre mercado sempre termina em monopólio. Exato. Sempre. Livre mercado. Quando tu vê o primeiro The Winner Takes All. Tem até vários livros que são incríveis, escritos... principalmente nos Estados Unidos, sobre esse tema, The Winner Takes All, o vencedor leva tudo. O primeiro que começa a se dar bem no livre mercado, o cara começa a ter poder político, o cara cria barreira de entrada, o cara cria barreira de legislação. Cara, é como a gente vê o território da internet, hoje é dominado por monopólios. No começo não era um livre mercado, não tinha nem lei o negócio. Não. Era terra sem lei, era terra de ninguém. Né? E aí, o que você criou? Um monte de monopólio. A Amazon é monopólio, o Facebook é monopólio, o Twitter é monopólio. Você criou um monte de monopólio, cada um no seu, e tem uns, no seu modelo.